Voltamos, Brasil! E agora, aquelas pautas assim que eu adoro, né? Eu que sou mãe, eu tenho a maior alegria quando a gente pega o conhecimento, né? Principalmente de um neurocientista que vai explicar pra gente como entender o cérebro das crianças, porque elas fazem tantas perguntas. E aí, doutor Igor, doutor neurocientista... Prazer estar aqui mais uma vez. Bom te ter aqui, viu? Para falar sobre as diferenças. Eu estou sempre falando sobre a diferença do cérebro de homem e de mulher, né? E aí hoje a gente vai falar de criança, né? O cérebro da criança é igual ao cérebro de um adulto? E aí, o que acha? Eu acho que ele recebe transformações, a formação até os 7 anos de idade. Muita coisa pode ser... Sabe, Nani, que o cérebro é um dos primeiros órgãos que se formam lá na barriga da mãe. E ele, na verdade, nunca para de se desenvolver. Até os 100 anos, ele ainda está se desenvolvendo. E esse desenvolvimento a gente não consegue ver, por exemplo, num modelo como esse daqui. A gente não consegue ver o desenvolvimento, que é microscópico. Entende? Mas a gente vê num microscópio específico, a gente consegue ver as sinapses, que são as ligações entre um neurônio e outro, que isso acontece a vida inteira. Com uma velocidade muito grande quando é criança, isso é verdade, mas acontece isso a vida inteira. Ô, doutor, então me explica aqui, doutor Igor, você está com o cérebro na mão, aí vamos entender. Por que algumas pessoas são extremamente inteligentes? Essas pessoas que eles falam QI a mais, o que acontece no cérebro? Ó, uma possibilidade é que essa criança, ela é submetida a uma gama maior de informações. Então, isso é uma possibilidade. Existem outras características, por exemplo, a pessoa que é canhota, ela tem uma tendência a ser gênia. Então, por exemplo, o Albert Einstein era canhoto, o Isaac Newton era canhoto, Jimi Hendrix, maior guitarrista de todos os tempos, canhoto, Maradona, canhoto. Então, pode ter uma relação com o lado invertido do cérebro. Como nós escrevemos com a mão direita, o nosso cérebro dominante é o esquerdo. Então, talvez a genialidade esteja aqui, do lado direito do cérebro. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é a criança que está envolvida num contexto onde tem uma gama maior de informações. E aí ela tem mais possibilidades para responder perguntas. Então a gente consegue, na verdade, então, criar pessoas, né, filhos mais preparados, então, mais inteligentes, mais amáveis, com muito mais sentimento. Claro que sim. Tudo é a informação. Claro que e essa sim. Formação do cérebro mesmo, para a criança, assim, o desenvolver de uma personalidade, como que é isso? Isso daí, Nani, é muito particular. Tem uma relação familiar muito forte. Para a gente entender a importância nossa de pais. A questão social é muito importante nessa formação. Então, a criança, ela nasce, ela é um livro, um caderno novo, cheio de páginas em branco, pronto para escrever muitas informações ali. E aí depende da informação que nós vamos passar para as crianças, que ela vai colocar ali e formar a personalidade dela. Então depende muito da gente, de nós que somos pais, educadores, da família no geral, para ajudar na formação e ter uma formação íntegra e a gente trazer essa criança para o convívio social adulto, sem nenhum problema de ordem comportamental e uma pessoa que tem uma personalidade correta. Doutor, por que dizem que a formação, então, de uma personalidade se faz até os 7 anos de idade? Diz que o que você transforma essa criança, esse filho, até os 7 anos, é o que ela vai levar para o resto da vida. Essa é uma possibilidade. Tem outras características, outras vertentes que na adolescência a gente consegue moldar bastante isso também. Mesmo porque boa parte do que a gente aprende na infância a gente esquece na adolescência. É um período de transição. Essa parte do cérebro, a superfície, a gente chama de córtex, é onde armazena a maior parte das informações e é onde estão as sinapses que eu falei para você. Então, quanto mais sinapse a pessoa tem, mais inteligente ela é, mais memória ela tem. Na adolescência, essas sinapses elas se desfazem. Então, a gente esquece muita coisa da infância para entrar na vida adulta, entre aspas, com um espaço maior no HD para caber mais informações. Então dá para moldar, então, você dá uma deletada, na verdade. Deleta, por isso que a gente não lembra de detalhes de 3 anos de idade. Não lembra disso daí. Se lembrar, são detalhes que têm um componente emocional muito forte. Coisas que marcaram. Coisas que marcaram tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Eu, por exemplo, não me lembro dos 5 anos de idade, mas tem um detalhe. Foi quando eu fui à praia a primeira vez. Eu lembro de detalhes ali do carro que eu fui, o cheiro, como foi ver o mar, aquela coisa verdinha, azulada. Então é o que marca, na verdade. Nesse caso, marcou. Mas, por exemplo, eu não lembro os detalhes desse dia.
Eu não lembro porque isso... Mas essa imagem bonita ficou. Isso se apagou, mas essa que mexeu com o emocional, ela ficou. Essa foi uma parte positiva. Poderia ser negativa. Então, olha, a criança que, por exemplo, vê os pais brigando com frequência, o pai agredindo a mãe. Então, essa informação, essa imagem, ela leva para sempre. Não esquece porque teve um componente emocional. Negativo, mas teve. E você, então, consegue, na verdade, você consegue conduzir, né, uma personalidade de uma pessoa. Olha, como pais. Boa parte disso está na mão dos pais. Porque se a gente consegue marcar momentos importantes, se for uma casa de alegria, de harmonia, se for imagens positivas, essa criança cresce... Ela vai ter memórias positivas. Memórias positivas. Porque nós somos feitos de memória. Nós somos memória. Tudo que nós somos, nossa personalidade, até o nosso sotaque é memória. Então, você adquire aquela memória e carrega ela para sempre. Então, você consegue se moldar. Hoje, o coaching está muito na moda. Eles conseguem transformar a qualidade de vida de pessoas, adultos já. Então, a gente consegue moldar isso. A gente é adaptável, não é só né? até os 7 anos, não. Nós somos adaptáveis sempre. Ô, doutor, eu gosto muito, doutor Igor, de falar do trabalho que a gente pode fazer, a gente adulto. O que a gente faz para o cérebro não envelhecer? Manter um cérebro jovem, ativo, e que a gente sabe que um cérebro ativo evita muitas enfermidades. Claro que sim. Muitas demências, né? Olha, Nani, sempre me perguntam, doutor, mas tem um remedinho que eu tomo? Tem segredos que você pode fazer, né? Olha só, tem medicamentos, que isso é de uso restrito da medicina, o médico ele vai receitar para você, se for necessário, mas não tem nada que você vá lá e compre e tome e fique com o cérebro 100%. Mas isso não tem. E o ler, mas e o fazer exercícios? Agora, os exercícios são importantes, tanto os exercícios mentais quanto os exercícios físicos. O exercício de você ler, o exercício de você escrever e o exercício de você fazer as suas caminhadas, as corridas, isso tem um impacto positivo no cérebro. Os neurônios, a gente nasce com os cerca de 86 bilhões de neurônios e nós vamos perdendo neurônios à medida que nós vamos vivendo. Esses neurônios, eles não se multiplicam, a não ser que você estimule o seu cérebro ou que você tenha atividade física intensa, caminhadas, corridas, consegue deixar o seu cérebro mais jovem. Já volto, tá? Vou dar um recadinho e já volto pra gente continuar esse bate-papo muito interessante, viu, gente? Quando a gente fala com ele, a gente tá sempre aprendendo. Por isso que eu gosto dessa dica pra vocês, ó. Sempre aquele quebra-cabeça, coquetel, tudo que desafia o cérebro faz bem e mantém a mente jovem, viu? Mantendo a cabeça jovem, você vai evitar muitas demências, né? Com certeza. Pata com pata, adoro. Vou dar um recadinho e já volto, porque a gente não pode parar. E vamos falar de um suplemento natural e afrodisíaco, sem contraindicações e principalmente sem efeitos colaterais, hein, gente? Você não faz ideia do sucesso que o Max Vitality está fazendo, gente. É só entrar que a central já começa a bombar. Então, ó, começa ligando agora mesmo, porque a ligação é grátis pro Brasil inteiro. E você pode parcelar no boleto bancário. Olha que maravilha, é isso mesmo, no boleto bancário, gente. 0800 591 6096. 0800 591 6096. Sabe por quê? Porque ele te dá muito mais disposição física e mental. Ele aumenta o libido. Olha, gente, nós não estamos falando só para os homens, não. Mas para as mulheres também, viu? O casal pode tomar juntinho para tudo ficar bem de novo. Sabe, sem dúvida nenhuma, assim. Porque ele te dá aquele vigor a mais que você precisa na hora de namorar. Sabe aquele plus que você está precisando, né? Porque, ó... Você gosta, você ama, mas de repente você perde o interesse, está desmotivado, está trabalhando demais, chega em casa cansado. Tudo isso complica, não é verdade? Então, ó, salve o seu casamento. Tá aqui, ó. Max Vitality vai salvar a sua relação, viu, gente? Mas tem que ligar agora, porque, olha, vai mudar a sua vida, hein? Olha só essas imagens, sem entender a maravilha que é esse produto. Você está com problemas na sua relação e está desanimado, sem vigor físico? Não sofra mais. Max Vitality, o poderoso ativador sexual para homens e mulheres. Isso mesmo, homens e mulheres. Ligue 0800 591 6096. Tenha mais libido e potência, com uma vida sexual como sempre desejou. Na compra de 2 frascos de Max Vitality, você leva 3. Um frasco equivale a até 2 meses de tratamento. Você pode parcelar em até 5 vezes no cartão de crédito e turbinar a sua relação sexual. Além de um poderoso ativador sexual, o Max Vitality traz para você diversos benefícios para a sua saúde, trazendo mais disposição e aumentando a sua autoestima. Ligue 0800 591 6096.
A solução é mais fácil do que você imagina. Surpreenda! Viu que maravilha, gente? Você quer entender melhor essa promoção? Olha, tá maravilhosa, hein? Presta atenção. Natural Forte vai te mandar 2 frascos, só que vai um a mais, porque o terceiro vai de presente pra você. É isso mesmo. Totalizando 6 meses de tratamento, tá? Tá facinho de pagar, parceladíssimo. E você ainda vai ganhar um presente, hein? Você que ligar agora, tá? Olha só, pode pagar no boleto bancário, pra facilitar mesmo. Então, salve a sua relação e o seu casamento. Max Vitality. Só 2 cápsulas ao dia e você já vai ver o resultado, hein? Que vai muito além do que vocês viram, tá? À disposição, tudo vai melhorar, a alegria de viver. Gente, liga agora, tá esperando o quê? É pegar o telefone e ligar 0800 591 6096. 0800 591 6096. O site todo mundo já sabe, né? naturalforte.com.br. Quer um detalhe ótimo? Aposentados e pensionistas, ó, super desconto. É só aproveitar, gente. 0800 591 6096. Max Vitality pro Brasil inteiro. Vai ligando agora, né, doutor? Todo mundo tem que se cuidar. Olha só, essa mesa que tá linda, gente. Olha, tem até um bolo com a minha homenagem. Eu sentadíssima ali para apresentar a Tarde é Show. Depois vou mostrar o detalhe desse bolo lindo para vocês. Então, desafiando o cérebro, paciência, Spider. Joguei tanto, doutor, porque eu te falo que assim, quando eu tive, né, uma trombose cerebral hemorrágica e os AVCs, eu perdi 2/3 da visão periférica, do lado esquerdo. Então, o médico disse que para eu conseguir recuperar, eu tinha que desafiar o cérebro dos 2 lados. Claro. Tinha que ativar o cérebro dos 2 lados. Então, eu fiz muito, porque eu já jogava bastante. Paciência, Spider, coquetel, quebra-cabeça, tudo que podia desafiar o cérebro. Isso foi uma das coisas que eu recuperei praticamente tudo. O que acontece em qualquer lesão cerebral, quando você perde a massa cerebral, você perde os neurônios, perde lá milhões, bilhões às vezes de 17 neurônios. horas de cirurgia. E o organismo não repõe esses neurônios. Então, se você não faz nada, vai ficar um buraco literalmente lá dentro da sua cabeça. Agora, se você dá atividade para o seu cérebro, o organismo não repõe os neurônios, mas os que sobraram, descobre novos caminhos, eles né? vão encontrar novos caminhos para fazer novas sinapses e restabelecer a função que foi perdida. Por isso é muito importante fazer os estímulos, seja os estímulos de escrita, você perdeu a marcha, por exemplo, não consegue andar, então tem que fazer estímulo das caminhadas, que o cérebro vai se adaptar e vai trazer de volta a função que foi perdida. O cérebro é fantástico. Vamos num ping-pong agora para entender sobre cérebro de criança e de adulto? O cérebro da criança é muito diferente do cérebro do adulto? Então, Nani, o cérebro, fora o tamanho, tem a questão no número de sinapses, Sim. que é a comunicação entre os neurônios, que as crianças têm pouca, porque elas têm pouca experiência também, Sim. não tem informação, tanta informação ali. Então, essa é uma diferença importante. Ela vai adquirindo sinapses à medida em que ela vai ganhando experiência. A criança que está lá no bercinho viu o brinquedinho chacoalhando, coloridinho, entre aspas, aprende as cores, aprende o som, a criança aprende a voz, reconhecer, né? o cheiro da mãe. Ela sabe que aquela mulher não é a mãe dela, pelo cheiro, porque criou novas sinapses ali, então essa informação está armazenada. É rápido, né? Rapidinho. A criança, isso acontece de uma forma muito acelerada. A criança aprende com mais velocidade, é mais fácil a criança aprender. Por isso que é legal para colocar para aprender idiomas, né? Eu acho interessante. Eu já ouvi profissionais dizendo, isso pode atrapalhar. Bom, a criança aprende idioma com uma facilidade muito grande, aprende idioma sem o sotaque, que é importante isso. A gente aprende idioma e vai lá para a Inglaterra, para Londres, vai puxando uma letra, etc. Criança não tem isso. Então é interessante colocar a criança para aprender línguas. Doutor, o que ocorre então no cérebro da criança? Desde que nasceu, vai, como você já explicou pra gente, vai aprendendo, vai guardando informações, vai se desenvolvendo, e vai desenvolvendo. Vai se desenvolvendo, aí chega no ápice do desenvolvimento, já no adulto. Olha só, que o cérebro ele não para de se desenvolver lá no Não vai parar nunca, então não existe um período que desenvolvimento cerebral acaba. Nunca. Isso acontece com uma velocidade muito grande quando é jovem. Quando é criança, mais ainda, quando é adolescente... E no adolescente para? No adolescente, elas se desfazem, parte das sinapses se desfazem, isso faz parte do processo da adolescência, e aí ela... abre um novo livro ali, entre aspas, para o adolescente começar a escrever uma nova história dali para frente. E aí tudo que tem da adolescência para frente não perde mais, fica
fica para sempre. E por isso que a criança, então, aprende com mais facilidade qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Olha, a criança, a não ser que ela tenha algum problema de saúde, mas qualquer coisa que você desafiá-la a aprender, ela consegue. Aliás, não só as crianças, você que está assistindo também. Se você tiver um desafio, faça que você vai aprender, você vai se dar bem nele. E entre crianças, por que tem diferenças, assim? De repente, uma criança aprende mais rápido que outra, sendo que tem a mesma idade, estão na mesma fase escolar, em tudo. Sabe que tem diferença, por exemplo? A minha especialidade na neurociência foi meninos e meninas, e eu vejo uma diferença entre meninos e meninas. Já me chamaram de feminista, mas não é. Na experiência, eu encontrei pontos que favorecem a menina em relação ao menino. Não significa que a menina é melhor, que a menina é pior, mas o cérebro da menina tem qualidades que podem potencializar isso. Então, a menina, a questão verbal da menina é muito melhor que o menino. O menino de 2 anos, ele mal fala direito. A menina já conversa direitinho. Já tem até namorados, dependendo da menina. Eita, Lelê, o negócio tá bom, hein, doutor? Porque elas ficam sempre... São espertas, né? A verdade são assim, mais é que o cérebro feminino, que eu já... Segundo estudos, viu, gente? Não tô falando aqui também de feminista, não. É que o cérebro feminino, a mulher consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, se o homem tá ali, você pergunta, amor, onde você tem? Ele tá no telefone, não desconcentra ele, não. Ela tá ligada. Não desconcentra ele, não. A gente tá aqui, ó, lixando a unha, vendo a televisão, escutando o que tá falando, prestando atenção no marido, no celular dele, em tudo. Isso aí. A gente consegue, parece que o nosso radar é mais ligado. É mais amplo, o homem é mais focalizado. É monossilábico, né? Acho que a mulher fala, o homem fala, quantas palavras por dia? A mulher fala 2.000, acho que o homem fala... Sei lá, se a mulher fala 2.000, o homem fala 200. Os dados atuais sobre isso, a diferença não é muito grande. A mulher fala 16.000 palavras por dia, o homem fala 15. Mas na prática parece que as mulheres falam mais, né? Diz que o homem fala mais quando está trabalhando, quando chega em casa ele fala pouco. E a mulher fala bastante o dia inteiro. Aí a gente já começa a questionar, né? No trabalho fica de papinho com as colegas, conversando, cheio de charminho. Chega em casa, quietinho, tá bom, sério, sim. né? Tem que manter a postura do chefe de família. Maravilhoso. Bom te ter sempre aqui, doutor Igor. Deixa as redes sociais pra gente, por favor. Lá no Instagram, dr.igorduarte. No Facebook também, dr.igorduarte. Meu site, igorduarte.com. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E a gente continua o ano falando sobre o cérebro humano. Sempre falar de cérebro. Os mistérios do cérebro, né? Desvendar esses mistérios aí. Sempre, né? Eu vou para um rápido intervalo comercial, gente. Eu volto já com muito mais para você na Tarde Show, viu? Libera o som, DJ. Vamos animar.